Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para esse momento de estudo de todas as segundas-feiras, às 19h30. Falando do livro da Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam nos amparar, nos envolver nesse momento, para nos trazer as boas e bem-vindas informações da espiritualidade para nos ajudar nesse entendimento tão importante que diz respeito à nossa evolução espiritual. E com a prece de Jesus iniciamos as nossas atividades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, lá no tópico 23, dando continuidade ao nosso estudo, vamos reforçar essa questão que é da incredulidade. Ou seja, a incredulidade está nos acompanhando há muitas gerações. E entendemos, para podermos aguardar o mundo de regeneração, talvez estejamos na última fase da incredulidade da nossa humanidade. Ou seja, todos nós estamos aí envolvidos nesse contexto. Temos as nossas dúvidas, temos as nossas dores, temos os nossos dissabores, e tudo isso contribui para a nossa fé ser uma fé vacilante. Não uma fé firme, uma fé que tudo suporta, uma fé que mantém uma calma na luta. Ainda vivemos essa fase da incredulidade. Ainda estamos envoltos na grande massa incrédula do planeta Terra. E, logicamente, temos uma necessidade muito grande de rejeitar a incredulidade, de ajudar a outros a rejeitá-la também, mudar os valores. E todos nós temos uma repulsão instintiva às ideias materialistas, mas nós não deixamos que essa repulsão ela venha a passar para o nosso consciente no sentido que todos nós precisamos ter para acabarmos por eliminar essas ideias materialistas. A partir daí, nós vamos observar que todos nós estamos num processo de evolução. E todos nós já estamos sabendo o que precisamos para que essa evolução aconteça de fato e nós venhamos a ter esse crescimento. Ou seja, estamos submetidos a uma lei de ascensão. A explicação de todos os problemas do nosso ser. A partir daí, estamos procurando esse entendimento. Estamos procurando a evolução da nossa alma. E sabemos que é uma formação muito lenta na nossa consciência humana, através dos séculos. Desde quando nós saímos das mãos de Deus, através do processo de criação pelo ato do amor divino, estamos nessa escala evolutiva e a nossa consciência, já saída do mundo primitivo, despertando no mundo de provas e de expiações o seu lado consciencial, está submetida aos séculos, aos milênios, numa forma lenta e gradual de crescimento. E lógico, temos desenvolvimentos infinitos no porvir. Desenvolvimentos infinitos no porvir. E temos que ter uma unidade de essência. Não podemos mais ser divididos dentro do nosso entendimento. Não podemos ter vários eus dentro de nós. Temos que ser um único eu. Temos que ter um entendimento completo da vida. Precisamos
nesse processo de evolução, crescermos rapidamente, se nós desejamos um mundo melhor, um mundo de regeneração. A partir daí, temos que ser solidários uns com os outros. Quando observamos essa mudança em nós mesmos, principalmente de estarmos solidários uns com os outros, nós vamos perceber que estamos nos primeiros passos para a mudança que deve haver aqui nesse planeta Terra. Ainda estamos distante disso. E nessa situação, nós, homens, imbuídos de tais sentimentos, ou sabedores daquilo que precisamos para que esse mundo regenerativo aconteça, nós vamos precisar melhorar as nossas relações sociais. E as relações sociais, elas estão subordinadas ao quê? No primeiro momento, a caridade. E aí nós vemos a doutrina espírita a todo momento falando da caridade. E vemos a caridade da maneira que Jesus se expressa na nossa doutrina espírita. Ou seja, caridade não é o simples ato de colocar a mão no bolso e se dispor de alguma coisa para alguém que necessita. Nós vamos observar a caridade como uma benevolência, uma bondade. Nós vamos observar o amor e nós vamos observar a indulgência para com o nosso próximo. Ou seja, a caridade ela tem um sentido muito profundo na nossa doutrina espírita porque ela é orientada por Jesus. Enquanto não formos caridosos, nós não conseguiremos atingir os objetivos que tanto ansiamos. Então, é uma luta árdua, não é uma luta para poder ser resolvida em poucas décadas. É uma luta que levará milênios. Quantos séculos? Não sabemos, vai depender de cada um. A partir daí, o princípio da fraternidade. E interessante, quando nós olhamos isso, a todo momento no livro da Gênese, aqui nesse tópico 23, caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. A todo momento, a parte moral. A todo momento somos chacoalhados para a modificação. E se isso não toca dentro de nós, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque isso precisa tocar dentro de nós. Senão, toda a luta é em vão. Uma luta sem objetivo, sem um indicativo de uma vitória. É muito importante que todos nós tenhamos a consciência de que fazemos parte de uma humanidade que está numa fase de incredulidade muito forte e que nós, espíritas, médiuns espíritas, precisamos dar a nossa cota de contribuição, principalmente para aqueles que estão à nossa volta, demonstrando através do exemplo pessoal que cada um tem, no sentido de alertar no tocante à fé, principalmente nos exemplos das dores que enfrentamos e da maneira que nos portamos frente a essas mesmas dores. Ou seja, o queixume, a lamentação, não é um bom exemplo das dores que temos que suportar. Deus nos deu inteligência para podermos lidar com elas. Mas lamentação, queixume, revolta, como ficarão aqueles que estão à nossa volta se estiverem numa situação idêntica à nossa, ou talvez pior? Não saberão se portar. Por isso que o exemplo é muito importante. Então, o nosso exemplo, ele é fundamental para que, em momentos que são importantes das nossas vidas, seja na dor, seja na alegria, não importa, eles venham a serem observados de uma maneira positiva e funcional. Que o exemplo tem que ser funcional. A partir daí, nós vamos ver
que esses objetivos que vão orientar a nossa humanidade. E que nas nossas aspirações, nos nossos desejos, nós não sabemos muito bem de que maneira tudo isso vai se realizar. Porque ainda estamos num ensaio, estamos tateando essa situação. Ainda não temos o pleno domínio. E se engana aquele que diz que sabe tudo, que entende tudo, que tem resposta pronta para tudo. A nossa humildade, ela deve de ser conquistada através de um sentido moral. E temos vários exemplos de pessoas humildes, com alta envergadura moral. E nós precisamos imitá-los. É a nossa função, é o nosso objetivo, é o nosso destino. Então nós precisamos. Então não precisamos mais ficar detidos, presos junto com essa grande massa, porque estamos amarrados uns com os outros. Parece que esses pensamentos de ordem coletiva invadem a nossa mente, invadem os nossos sentidos e nos dominam. E queremos fazer igual coisas que outros fazem e que julgam certas, mas que são erradas. E às vezes achamos o bonito no feio. Achamos o certo no errado. Que caminho nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar com isso? Aí, essas resistências ativas, elas precisam ruir. Essas ideias preconceituosas, essas crenças estacionárias, são refratárias ao progresso. Então, nós não podemos ser refratários ao progresso. Temos que nos libertar disso. Já não basta a prisão que todos nós temos no nosso corpo de carne, através da reencarnação, que temos que carregar esse fardo por décadas para podermos evoluir, para aspirarmos a um mundo melhor, talvez numa situação mais confortável de espírito, porque nosso espírito não está confortável dentro de um corpo de carne, embora seja necessário e obedeça uma lei divina. E ele, não estando confortável, ele precisa se agitar, ele precisa buscar o conforto. É o grande segredo, buscar o conforto. E o conforto qual é? A paz da consciência, sabendo que tudo nessa vida passa. Nosso corpo vai ser devolvido ao pó, da onde veio. Nosso espírito não. Nosso espírito vai ser levado ao mundo, à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E nós temos que estar preparados para adentrarmos ao mundo dos espíritos. Vamos pensar que vamos chegar lá e vamos ter tapete vermelho estendido para que nós sejamos recebidos em festas. A nossa entrada será muito dolorida se nós mantivermos as ideias materialistas e a incredulidade dentro do nosso conceito de vida. E aí muitos podem se perguntar, mas precisamos da matéria, vivemos da matéria, temos que dar sustento aos nossos queridos próximos nossos. Mas isso é natural. Mas não fazer da matéria uma base essencial de vida. Atenda às suas necessidades com as forças e com a sabedoria que cada um tem. E a partir daí, elabore o seu espírito. Porque é a parte mais importante que sobrevive a tudo. É isso que nós precisamos fazer. E essas resistências que serão preciso vencer. Sabe quem vai vencer essa resistência? Quem vai? É a nova geração. Nós estamos na nova geração.
Quem pode afirmar? Pelo que vemos, pelo que olhamos para dentro de nós mesmos, parece que estarmos na nova geração está um pouco distante. Falo de uma forma quando se examina todo um conteúdo de sentimento da grande massa. Quando temos também essa condição de examinarmos os outros, mas primeiramente examinando nós mesmos. Quando olhamos para dentro de nós, podemos ver nosso reflexo na grande massa. E isso é preocupante. E temos que vencer essa resistência. E, quem sabe, fazemos parte da nova geração, que é o grande objetivo. E essa nova geração, é interessante isso, porque aquilo que Kardec coloca através do Espírito de Verdade é maravilhoso para todos nós. Nos convida a buscarmos rapidamente o nosso crescimento. Essa nova geração, ela vai marchar para realizar todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Uma marcha para realizar ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Não estamos falando de progresso material. Estamos falando de ideias humanitárias. E nós vimos aqui as ideias humanitárias: caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. Então são ideias humanitárias. E essas ideias humanitárias, elas andam paralelo com a nossa doutrina espírita. Está em paralelo. Há uma necessidade imensa da doutrina espírita, daqueles que a defendem, daqueles que a praticam, para participar ativamente desse processo, mesmo que se corra o risco de não estar apto para o mundo de regeneração. É uma luta. Não se sabe se pode se vencer ou não, mas tem que se dar a contribuição. Vamos dar a nossa contribuição? Mesmo sabendo que o resultado pode vir a ser aquele que não queremos? Ou vamos desistir de cara por entendermos que não temos esse merecimento no mundo melhor? Melhor lutar. Homens de ideias de progresso vão se juntar à nossa doutrina espírita, que vai ser uma possante alavanca para que essas ideias venham a serem disseminadas. E, logicamente, espíritos predispostos a acolhê-la. Nós somos os primeiros que estamos ensaiando esse acolhimento da ideia espírita. É muito difícil, mas não impossível, sermos espíritas. É um trabalho muito árduo, longo, que exige de nós renúncia, dedicação, disciplina, e todos nós, com bastante fé no coração, podemos adentrar aos conhecimentos necessários e tão importantes para que a gente venha a obter o resultado do conhecimento, o resultado do entendimento. É isso que nós precisamos. Ou seja, atingirmos uma maturidade. Mas não podemos atingir a maturidade só nós.
A humanidade precisa estar conosco. Todos desse planeta. Sabemos que no momento em que nós vivemos da incredulidade, tem-se uma necessidade de uma renovação. Mas essa maturidade, ela vai precisar chegar mais cedo ou mais tarde. Se não for nesse mundo, vai ser em outro. Mas é melhor trabalharmos em conjunto para que, dentre aqueles que ficarem, consigam ficar o maior número que pudermos ajudar e nos ajudar por consequência. A partir daí, a nossa doutrina espírita, o nosso espiritismo é potência moralizadora. Tem tendências progressivas, tem amplitude de suas vistas e amplitude nas questões que abraça. Apta a secundar o movimento regenerativo do planeta Terra. Porque essa força progressiva, ela é contemporânea do nosso querido Espiritismo. E, para o nosso Espiritismo, os tempos são chegados. Tanto é que estamos estudando isso no livro da Gênese. Os tempos são chegados. A partir daí, vamos resgatar, ou ajudar a resgatar, a nós mesmos e também a outros espíritos cansados da dúvida. Temos que nos cansar da dúvida. Temos que nos cansar do medo. Temos que nos cansar da insegurança. Temos que nos cansar da incerteza. E temos que ficar horrorizados quando carregamos esses conteúdos do abismo que se abre à nossa frente. O medo nunca foi boa companhia. E a maneira que nós nos livramos do medo é conhecendo aquilo que tememos. Conhecendo, temos o domínio. E um dos medos muito interessante na nossa doutrina espírita, o medo da morte entre nós espíritas. É um abismo que está à nossa frente. Medo da morte. Quantas vezes nós discutimos sobre a preparação para a morte? Mas quando esse precipício se apresenta à nossa frente, o temor nos invade. Deixamos que a incredulidade tome conta do nosso ser. Que vergonha! Como podemos encarar a verdade, a principal verdade, que tanto nós defendemos, se nós mesmos não acreditamos nela? E a partir daí, nós precisamos acolher a nossa doutrina espírita como uma âncora de salvação e como um supremo consolo, porque só a doutrina espírita irá nos dar a devida segurança que precisamos, o devido entendimento. E não adianta alguém contestar a nossa doutrina, porque quem contesta é um espírito retardatário. É um espírito que quer atrasar. É um espírito que não quer evoluir. É um espírito que está no seu ponto ainda de entendimento da vida incompleto, mas que faz questão de ser retardatário. E nós vamos ver isso na grande massa, infelizmente. E eles atiram pedras. Mas nós temos que ser ondas que sobem. E temos que ser uma onda que é a geração que se levanta. Nós temos a ferramenta mais importante, que é a doutrina espírita.
Nós temos o privilégio de conhecer o mundo espiritual por antecipação, a vida espiritual por antecipação. Nenhuma doutrina, nenhuma religião conhece a vida espiritual por antecipação. Só nós. André Luiz nos trouxe, através das mãos de Chico, todo o cotidiano do mundo dos espíritos. E nós temos dúvida ainda? É para ser vergonhoso. A partir daí, nós vamos ver que esses retardatários vão sumir, porque são predispostos a não crescer. Não querem. Tem seu livre-arbítrio. Vai ser a geração que se retira. A geração que vai embora. E, cada dia que passa, vai embora a passos largos. Como se uma pressa inconsciente tomasse conta desse destino. E aí vamos ver Deus na sua soberana vontade, que os tempos determinados por Ele são chegados. E aqueles mesmo de passado arruinado defenderão o terreno passo a passo. Uma luta inevitável, uma luta desigual, mas cairão em farrapos contra o futuro jovem da geração nova. Então vamos aqui até o tópico 26. Aí na semana que vem nós vamos falar da geração nova. E nós vamos perceber o que Kardec vai nos mostrar no livro da Gênesis a respeito da geração nova. E o quanto é importante a nossa melhoria para podermos estar aptos para essa geração nova. Então vamos agora às questões para respondermos. Como poderemos identificar a chegada dessa nova geração de espírito que irá nos revitalizar na doutrina? Nós percebemos, até o próprio texto aqui nos mostrou, que essa geração nova, ela vai ser percebida pela caridade, pela fraternidade, pela benevolência para com todos e a tolerância para todas as crenças. E, logicamente, terão ideias humanitárias. Então, esses serão os pontos chaves que irão identificar a nova geração. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Dentro dessa sua linha de raciocínio, né, dessa questão de todos nós, né, temos que trabalharmos para ser melhor, não participar dessas ideias coletivas, até no próprio texto falando sobre a questão de novos tempos, né, no sentido das pessoas se espiritualizarem mais. Eu tenho pensado bastante nesses últimos tempos sobre aquelas questões de... Até porque vem a ideia do ensinamento de Jesus quando ele diz Senhor, Senhor, né? Quer dizer, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Mas isso num ponto específico, né? Não na profundidade do tema. A questão da espiritualização em si. Eu tenho refletido bastante, independente da religião, não vou falar nem nós como espírita, porque seria pretensão só nós. Mas é interessante que quando a gente fala em espiritualizar verdadeiramente, há muita fragilidade humana aí, né? Porque eu tenho refletido, eu não sei se a minha linha de raciocínio está certa, assim, mesmo convivendo com pessoas, sejam evangélicos, católicos, outros segmentos, ou mesmo espírita, mas sempre tem uma ideia na minha mente que eu venho desenvolvendo, né, que é aquele que é verdadeiramente cristão, ele abraça a causa, independente se é espírita ou não. E abraçando a causa, a verdadeira caridade vai acontecer, seja espírita ou de outro segmento religioso. Independente, lógico, de uma pessoa que não seja
religiosa também possa praticar caridade. Eu estou falando dos cristãos que se reconhecem. A partir do momento que o indivíduo se reconhece verdadeiramente cristão, como nós espíritas, a partir do momento que eu abracei, né, e me identifiquei com a doutrina, eu passo, né, e quando eu vou trabalhando a minha realidade, eu passo a ter um sentido diferente, o que me ajuda a fazer minhas reformas íntimas, que me ajuda a controlar meus ímpetos, que me ajuda, por exemplo, a buscar ser melhor, não só para mim, mas para com os outros também. E eu penso que todos aqueles que sejam cristãos, independente da religião, que ele abraça verdadeiramente sua causa, ele deve seguir essa mesma linha de raciocínio. Não é isso? Todo cristão caminhando, quando se identifica verdadeiramente, ele caminha para isso. Se ele não consegue realizar, mas pelo menos ele vai tentando e vai buscando cumprir, né, o seu papel, se melhorar e ser mais útil. Está errado? Ou seja, está certa essa linha de raciocínio? Está certíssima. E, inclusive, até o próprio texto da Gênesis coloca isso muito bem. Que a geração nova vai vir com ideias humanitárias e que a doutrina espírita será uma ajuda que irá alavancar esse processo de uma maneira mais harmoniosa. Então, quando nós falamos em ideias humanitárias, estamos falando do indivíduo crente em Deus com os princípios cristãos dentro do seu coração. A partir daí, essas forças, elas se somam e nós vamos atingir o objetivo ao qual somos predestinados por Deus. Então, todos nós temos esse crescimento cedo ou tarde, vai depender sempre da nossa questão que envolve o livre-arbítrio, mas que, no final, todos nós vamos atingir as metas às quais Deus propôs para nós. Por que tanta inversão de valores em nosso tempo? Porque vivemos a época da incredulidade, a geração da incredulidade. E essa geração da incredulidade, ela já vem de milênios. Ela vem vindo, ela vem se arrastando, ela tem a aparência de que ela está aumentando, que ela está dominando, mas toda a questão da materialidade, ela é apenas uma força aparente que vem ter um propósito para poder mudar o caráter do homem que, com toda certeza, se cansa desse tipo de vivência que há tantos séculos o arrasta para os abismos dos quais não consegue vir a resistir. Está sempre caindo e as novas oportunidades são oferecidas por Deus através da reencarnação e mesmo assim vão sempre se abeirando do abismo e acabam por sucumbir, retornando novamente até o momento que precisamos estar cansados de tantas quedas, de tantos passados arruinados e a partir daí começarmos a ter ideias mais humanitárias. Marcos, deixa eu só colocar uma coisa. Quando você fala que nós espíritas temos medo, na generalidade, temos medo da morte, né, e não deveria ser assim pelo tipo de informação, de orientação que a gente tem, tipo de conhecimento. Mas esse medo da morte, ele não está mais relacionado ainda com o nosso apego à ideia material do que necessariamente o medo de morrer? É interessante isso porque a morte ela está muito ligada ao sentimento da separação. E a separação é algo, tanto ela sendo uma separação de pessoas, de entes queridos, ou a separação das posses, dos bens, de toda forma, ela ocasiona esse sentimento de medo. Ninguém quer deixar o que entende que tem como posse ou conquista. Isso vai muito
da questão do próprio egoísmo humano. E a partir daí, entende que não pode abrir mão daquilo que julga que é seu. E isso ocasiona esse chamado medo da morte. Se houvesse aquela tranquilidade, aquela certeza que alguns do passado tiveram, inclusive em épocas que são remotas de invasão do próprio Império Romano aos domínios dos celtas, dos domínios de outros druidas que eram mais antigos, nós vamos perceber que muitos não levantavam as suas espadas e se deixavam golpear, pois sabiam que não queriam ter um karma a mais para poder até mesmo se defender no tocante a preservar a própria vida, pois tinham a certeza que iriam reencarnar novamente, que iriam para o mundo dos espíritos, queriam ter uma nova preparação e que aquela demonstração de não força, ela era extremamente importante para a evolução do seu espírito. Agora, quem de nós se permite a ser golpeado, tendo a certeza que não irá perder nada? Se tiver a certeza que não vai perder nada, se permite a ser golpeado. Marcos, é uma pergunta assim, como é que a gente vai, por exemplo, vamos dizer que na minha família, por exemplo, digamos que eu fique retardatário e eu seja exilado, né, pensando lá, até mesmo fazendo paralelo com exilados de capela. Aqueles parentes que seguem, né, no mundo de regeneração, como é que fica? Será que realmente eles conseguem seguir para frente, sendo que, por exemplo, eu tenha ficado no mundo de provas e expiações? Acho que ninguém segue tranquilo, né? O que você tem para falar para a gente sobre isso, por exemplo? Então vamos pegar o exemplo no livro Renúncia, de Alcione. Ela vem lá daquela esfera superior para poder ajudar aqueles que ficaram para trás, que estavam aqui no planeta Terra. Então ela vem numa missão de amor. E quando se está num estado de evolução maior, há a compreensão e o entendimento de que aqueles que ficaram para trás, mesmo com o sentimento de amor e até com a própria separação que isso ocasiona, mas existe a recompensa que a esperança promove e a ajuda necessária para que depois, num futuro próximo, porque na espiritualidade o tempo é diferente, eles venham a se reunirem e, logicamente, estarem numa condição melhor e, dentro disso, aproveitarem em conjunto esse crescimento espiritual. Então, essa questão da dúvida, da separação, da dor, ainda é um sentimento muito pertinente a nós espíritos do mundo de provas e de expiações. Quando mudamos de estágio evolutivo, com toda certeza, todos esses sentimentos serão abandonados, pois teremos a plena confiança em nosso coração de que vamos ajudar aqueles que ficaram para trás e que aqueles que ficaram para trás irão progredir e irão ajudar outros queridos que eles deixaram para trás. É um ciclo incessante. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos que nos orientaram, nos ajudaram, e que eles possam sempre estarem conosco, nos envolvendo, nos trazendo os bons pensamentos, os bons sentimentos, que nós possamos aumentar a nossa fé, a nossa confiança, que nós possamos colocar em prática todo esse ensinamento dado pelos Espíritos a nós, por amor, pelo interesse no nosso crescimento, e que eles estejam sempre ao nosso lado,
nas situações em que estivermos com mais necessidade e com muita naturalidade, com toda certeza eles estarão estendendo as suas mãos para nos ajudar. E com a prece de Jesus, encerramos as nossas atividades do estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.